Em 2021, o perfeito será visto em você. Fazia tempo que eu não ouvia e as palmas louvam o Senhor. Essa foi boa, hein? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Queria cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando pela TV Rica. Eu sei que o Alexandre lá de Aracaju está com a gente online, ele me mandou uma mensagem agora. E eu quero compartilhar com vocês algo que inclusive eu tratei com os pastores no trabalho que nós temos do Aljava Online. E acredito que o testemunho do Fabiano, né, e o testemunho do Rafa estejam alinhados com aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Creio que vai ser uma palavra objetiva. Queria agradecer a presença de todos vocês. Só para a gente se recordar, fazia muito tempo que nós não tínhamos um culto dos homens presencial, né? E eu louvo a Deus pela tua disposição de ter saído da sua casa, vindo até aqui, né? A gente sente a falta de algumas pessoas, mas ficamos felizes por você que ter vindo aqui e entendeu a importância de nós estarmos reunidos. Hoje, eu tenho ouvido muitos pastores nesses dias, né, me falando sobre as realidades da igreja. As pessoas parece que estão se sentindo mais confortáveis em ficar na sua casa, e muita gente tendo dificuldade para retomar. E ele falou assim, olha, esse pastor me mandou uma mensagem e falou assim, apóstolo, eu não sei como que eu faço, olha a quantidade de pessoas, me mostrou um print do WhatsApp, a quantidade de pessoas que mandavam mensagem para ele, falou assim, pastor, eu estou bem aqui em casa, e a gente está assistindo o culto online. Ele falou, o que eu falo? Eu falei assim, culto online não substitui o culto presencial. Nós temos circunstâncias na nossa vida que a gente pode usar da internet como uma ferramenta. Por exemplo, os irmãos que estão distantes, que se alimentam disso, mas nós precisamos dessa comunhão. E eu acredito que esse trabalho dos homens ao longo desse ano vai ser muito importante, não só para que a gente possa desfrutar dessa comunhão, aprender uns com os outros, mas mais do que isso, que a gente possa ser sustentado em fé diante dos desafios que estão pela frente. Então, quando a gente vê, por exemplo, a história do Fabiano, tudo que esse rapaz passou, e você vê hoje ele servindo ao Senhor aqui na igreja. Você vê o Rafa, um menino simples que veio de vender CD pirata, hoje é um empresário com um monte de lojas. Então você fala assim, Deus é poderoso para transformar a história das pessoas. A circunstância que nós estamos vivendo não determina quem nós somos, mas tem algumas atitudes comuns no testemunho dos dois que fazem com que Deus vá nos conduzindo a uma vitória. Eu conheço de perto essa história do Rafael, porque a paternidade que ele tanto menciona, que é o Hilton, caminha comigo, e o Hilton me fala, o nível de obediência do Rafael é impressionante. Então você vê a pessoa prosperando, não é da noite para o dia, não é obra do acaso. Existem princípios que são obedecidos, não só para uma prosperidade financeira, que vou te falar uma coisa, hein? É o menos importante, mas uma prosperidade de vida. Porque eu hoje conheço muitas pessoas que financeiramente estão até bem estáveis, mas se sentem completamente frustradas. Eu via essa semana o testemunho daquele menininho do SBT, Yuri Tamashiro, vocês sabem? Que apresentava o Bom Dia e Companhia. Esse menino tem um testemunho muito interessante. Ele se converteu recentemente, foi um bandista a vida toda, desde não sei quantos, 6 anos de idade, se eu não me falha a memória, trabalhando no SBT, com um salário que sustentava quase a família toda, porque ele disse que além do salário ser alto, ele tinha muito patrocínio de publicidade que fazia, enfiar a família toda na Umbanda, ganhando muito dinheiro, famoso, aonde ele ia ele era conhecido. Entrou na adolescência, a vida do cara se transformou em droga, mulher que ele queria, saía na balada, ele falando no testemunho, gastava 10, 15 pau por noite, chegava para apresentar aquele programa infantil vomitando, de tanto que tinha varado a noite mais triste, vazio. Sabe o que ele falou? Que ele se sentia sem propósito de vida. Ele falou assim, eu chegava numa roda de gente famosa,
Ah, esse aqui é o artista que fez tal peça, esse aqui é o cara que faz não sei o quê. E ele falava assim, olhava para mim e falava assim, quem que sou eu? O cara que fica rolando roleta lá pro programa infantil. Chega uma hora que só ter dinheiro não sustenta ninguém. Você precisa ter propósito de vida. O cara tinha dinheiro no bolso, mas não se sentia pleno. E ele teve uma experiência com Jesus. Foi num culto, entregou a vida para Jesus. E depois começou aquela câmera lenta que às vezes a gente vê na vida de muitos cristãos, né? Vem ao culto, mas uma câmera lenta, o cara arrasta a vida durante a semana. E naquele processo de câmera lenta, um dia ele voltou para o centro de Umbanda e foi falar com a mãe de santo que ele estava apertado financeiramente, gastando muito na balada, que ele precisava de uma virada. A mãe de santo falou assim para ele, não posso mais te ajudar, eu não sei o que você fez, mas tem alguém maior cuidando da tua vida hoje. Ele falou assim, eu sei o que eu fiz. E ele falou que naquela hora ele entendeu a dimensão daquela oração tão simples que ele fez na igreja, entregando a vida para Jesus. Ele falou, aquela oração tão simples era reconhecida no mundo espiritual ao ponto de que o terreiro que eu frequentei a vida inteira não podia mais me ajudar como sempre ajudou, porque sabiam que eu tinha feito um pacto. O mundo espiritual é um mundo de pactos, e nós precisamos entender que nesses pactos que nós fazemos, você pode até brincar, mas não existe lugar neutro no mundo espiritual. Então, dentro desse contexto e dessa realidade que nós vimos, uma das coisas que eu tenho entendido que é muito importante ao longo da nossa vida são é a nossa capacidade de perspectiva. O que seria isso? O que nós vemos, como nós vemos e da onde nós vemos. Você pode repetir isso comigo? O que eu estou vendo, da onde eu estou vendo e como eu estou vendo. Nós podemos viver na mesma cidade, viver as mesmas realidades, e a hora que nós sentarmos para expor a nossa perspectiva de uma circunstância, nós vemos pessoas relatando perspectivas completamente diferentes. Por quê? Porque depende do ponto de vista do observador, depende do interior que gera essa visão no observador, e depende de como ele olha a situação, mesmo que estejam olhando os dois para o mesmo lugar. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Então Paulo ele fala algo que é muito importante, principalmente para nós homens, como o Rafael falou, aquilo que norteou toda a vida dele. O exemplo de Noé construindo uma arca. Não posso me atentar para as coisas que eu estou vendo, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha para quem está do teu lado e fala assim, o que está acontecendo na sua vida é temporal. Fala para alguém, às vezes é importante se ouvir de alguém, o que está acontecendo na tua vida é temporal. Agora, o que está acontecendo dentro de você é eterno. Você consegue entender isso? Nós podemos permitir que circunstâncias temporais tragam problemas eternos, pela maneira que elas interferem dentro de nós. Agora, nós podemos também fazer com que a nossa eternidade faça com que a gente não seja conduzido pelas realidades externas. Quando a gente chega nessa dimensão da vida, Gustavo, daí sim verdadeiramente você é livre. Quando a tua realidade eterna, que é interior, sobrepõe a externa, que é exterior e temporal. Então nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, a partir de onde nós enxergamos a nossa vida. Porque o Fabiano contou aqui a história dele de orfandade. Se eu falar para vocês todos, uma vez eu falei para o Gustavo, ele ficou bravo comigo, o maior problema da humanidade se chama orfandade. Se eu perguntar aqui, todos nós carregamos algum traço de rejeição, todos.
Em algum momento da vida, em alguma situação, nós fomos rejeitados. Pode ser que pela tua aparência física, na escola, um bullying, uma namorada, pode ser pela tua condição financeira, porque essas são as situações que a sociedade impõe para você ser aceito. Uma pessoa bonita, com traços diferentes, um modelo tipo Jefão assim, é bem recebida onde vai, pela beleza externa, né? Um cara com grana, dinheiro aumenta a quantidade de amigos, irmãos, e a ausência dele também diminui, né? Então a gente às vezes vai vivendo atrás de situações que possam nos fazer ser aceito. Você está entendendo? Por quê? Porque muitos de nós, de alguma maneira ou de outra, somos vítimas da rejeição. Agora, quando nós entendemos a vida, não pelas realidades externas e não pela opinião das pessoas, mas por uma revelação interior, você já não necessita mais ser aceito. Por quê? Porque você se depara com a realidade espiritual do que é a paternidade de Deus. Não é a paternidade de um homem que transforma a tua vida, é a paternidade de Deus, porque um verdadeiro pai, ele não conduz as pessoas para si, ele conduz as pessoas ao Senhor. Eu falo isso para todas as pessoas que caminham comigo. Todas as pessoas que me ligam e falam assim: apóstolo, preciso de você. Eu falei: não, você não precisa de mim, você precisa do Senhor, e eu te conduzo a Ele. O meu jeito de ser no dia a dia é bem assim. A pessoa chega a mim, eu empurro. É muito confortável para alguém atrair as pessoas a si. Isso pode produzir manipulação, isso pode produzir até lucro pessoal. Mas um pai genuíno, ele conduz as pessoas a Cristo. Porque quando você encontra em Cristo a paternidade divina, todos os assuntos de rejeição são resolvidos na sua vida. Você não busca dinheiro para ser aceito. Você não busca conquistas para se provar algo para alguém. Você passa a viver por um propósito. É o que o Rafael falou, não tem a ver com reputação, tem a ver com um propósito. Nós podemos estar olhando para a mesma coisa, mas de dimensões totalmente diferentes. A partir de um ou outro olhar é possível que nós vejamos os sintomas do mundo, da igreja ou das nossas próprias vidas. Você já percebeu que isso acontece muito na vida de um casal? Às vezes você vai conversar com o marido, você pergunta para o cara: como que estão as coisas? Ele fala assim: meu, tá tudo bem, lá em casa está uma bênção. Daí minha esposa vai conversar com a esposa do pastor: e a irmã, como estão as coisas? Olha, o nosso casamento já acabou. Como que é possível os dois estarem na mesma relação e um acha que está tudo bem e o outro fala: acabou? Estão olhando a mesma coisa, mas por dimensões diferentes. Você sabia que existe uma perspectiva através da qual Deus quer que você enxergue a sua vida? E a pergunta que eu te faço é: será que você tem enxergado a vida através da perspectiva correta? Ou através das suas feridas? Ou através das suas dores? É muito comum nós trocarmos a nossa lente espiritual para uma lente ofuscada pelas realidades que nós estamos vivendo. Os nossos problemas começam a determinar a nossa visão. Aquilo que a gente pensa a respeito de Deus muda de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Por isso o apóstolo Paulo alerta os romanos, num texto que é muito conhecido, Romanos capítulo 12, 2, ele fala: não se conformem com o mundo, mas permitam-se ser transformados pela renovação da sua mente. Através de uma renovação da mente, você pode entender e verificar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, e precisamos, a partir da mente de Cristo, enxergar as coisas que nós enxergamos. Se eu contar para vocês uma história muito conhecida biblicamente, vai ficar mais fácil de se ilustrar. Vocês lembram a história dos espias quando chegaram diante da terra prometida? Se lembram, sim ou não?
A Bíblia fala que quando eles estavam chegando perto de Canaã, depois de anos caminhando no deserto, foi enviado 12 homens para avistarem aquela terra, para poderem averiguar o que tinha naquela terra. Aqueles 12 homens, eles foram juntos, eles foram enviados pela mesma pessoa, eles foram ao mesmo lugar para olhar a mesma coisa. Os 12 chegaram num determinado ponto e começaram a olhar para o mesmo lugar. E de repente aqueles 12 que estavam juntos, na mesma posição, olhando para o mesmo lugar, eles voltam com o relato. E 10 falam assim: olha, do lugar que a gente estava, o que a gente viu a terra de fato é boa, mas lá tem gigantes. Os frutos são grandes, mas se nós formos até lá, nós vamos ser engolidos por eles. Nós somos como gafanhotos diante deles. 10 tiveram esse relato. E 2 que estavam naquele mesmo lugar físico, mas com uma outra dimensão do espírito, eles olham para o mesmo lugar e falam assim: vamos lá já. O lugar é incrível, a terra é poderosa, e aqueles caras que são grandes, que estão lá, vão se tornar nosso alimento. Para uns, eles seriam alimento dos caras. Para outros, os caras seriam alimento deles. O que mudou? Eles estavam vendo a mesma coisa. Mas os 2, estavam debaixo de uma perspectiva eterna. Foi Deus que deu a terra. Eles tinham uma palavra, Rafa. Deus nos falou, Ele vai nos dar, esses caras aí vão ser nosso alimento. Agora os outros estavam permitindo que a realidade se tornasse maior do que a palavra que eles tinham recebido. Muitos homens nos dias que nós estamos vivendo atuais estão sendo engolidos pela falta de perspectiva, pela realidade econômica que nós estamos vivendo, uma falta de esperança. Transportam tudo isso para dentro de casa. Os homens estão se tornando apáticos, preocupados, ansiosos, porque estão se tornando, estão sendo tragados por essa realidade visível. Irmãos, muitos de vocês aqui, eu tenho a oportunidade de conviver de perto. Vocês sabem, falava com o Luiz agora, vocês sabem que para mim, na minha vida pessoal, tem sido um exercício há anos de ser sustentado por uma visão espiritual, e para que eu possa ser liberto dessas realidades eternas. É o que me mantém vivo, é o que me mantém de pé, é o que me mantém ministrando. A gente vê também essa mesma realidade em 2 Reis. E esse texto de 2 Reis eu quero ler. 2 Reis 6, do 15 ao 17 diz assim: de manhã, quando o servo do homem de Deus se levantou para sair, viu um grande exército com cavalos e carros que cercavam a cidade. Sim, meu senhor, exclamou o criado, o que nós vamos fazer? Não tenha medo, respondeu Eliseu. Aqueles que estão conosco são mais do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele veja. O Senhor fez isso, e o servo viu que a colina estava cheia de cavalos e carruagens de fogo em torno de Eliseu. Irmãos, isso aqui não é uma historinha. Isso aqui quem escreveu não foi Monteiro Lobato. Isso aqui é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo que aconteceu de fato. Um homem se vê cercado pelo exército do inimigo, e de repente ele vai diante do seu mestre, diante do seu pai espiritual, diante de um profeta, e fala assim: cara, a gente acabou pra gente, estamos cercados. O cara falou: não, são muito mais os que estão conosco. Ele estava falando do quê? De algo natural, físico? Não, ele estava falando que eles estavam cercados pelos anjos do Senhor, e tinha um exército do inimigo, real, visível. Mas o profeta se apegava a uma realidade invisível, tendo muito mais convicção nela do que o que era visível.
Nós somos desafiados a isso, Tiago, a crer que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, que mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Qual foi a oração do profeta pelo seu servo? Abre os olhos. Quais olhos? Ele não estava vendo? Estava, naturalmente. Sabe qual é a oração nossa nessa noite? Eu quero orar por você agora no meio da palavra. Feche os teus olhos. Põe a sua mão sobre os seus olhos como um símbolo profético. Pai, eu oro nessa noite. Você também que está em casa agora, através da internet, põe a mão sobre os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero falar como Eliseu falou a Geazi naquele dia. Pessoas que estão cercados por problemas, pessoas que estão cercados por desafios que são muito maiores do que eles. Pai, abre os seus olhos espirituais para que possam ver que no Espírito, Pai amado, nós estamos guardados pelo Senhor, como cantamos nessa noite. O Senhor continua no controle de todas as coisas, e eu profetizo que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos caminhar na dimensão do Espírito, e que a realidade natural não venha mais sufocar e oprimir meus irmãos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia. Quando a gente olha para Apocalipse, nós vemos João recebendo do Senhor direcionamento para escrever cartas para algumas igrejas. Amém? Vocês sabem que aquelas igrejas também têm uma representação daquilo que nós somos hoje como igreja. Tem a ver conosco. Cada um de nós se comporta muitas vezes equivalente àquelas igrejas. E tem duas cartas, a igreja de Esmirna e depois a igreja de Laodiceia, que são muito interessantes. E eu só vou ler isso nessa noite e nós vamos encerrar. Os meus irmãos tomaram muito tempo no testemunho, misericórdia. Como o Rafael veio dar testemunho e começou a pregar, você viu? O tom de voz do cara era para dar um testemunho. O outro falou 15 minutos, falou, não, AP, eu estou com 8. Seu relógio estava errado, meu irmão. Glória a Deus pelo testemunho de vocês dois. A gente vai sendo edificado. Eu amo um culto onde a gente tem essas oportunidades, porque eu creio que nós somos edificados uns nos outros. Não é só uma pessoa falando. Mas na próxima vocês respeitem o tempo. Mas eu queria ler para vocês então, porque é muito interessante essas duas igrejas, que eu queria que quando eu falasse delas vocês pensassem em vocês, tá? Essas duas igrejas, elas tinham uma percepção de si mesmo. Elas se viam de uma maneira. E essa maneira que elas se viam, naturalmente falando, é como as pessoas também as viam. Mas é interessante que aquilo que parecia óbvio, quando Deus olhava para a realidade daquelas igrejas, Deus via algo totalmente diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que mais te importa? Aquilo que as pessoas pensam a teu respeito ou o que Deus pensa a teu respeito? De verdade, sem demagogia, você se move na vida baseado naquilo que as pessoas pensam a teu respeito ou naquilo que Deus pensa a teu respeito? O que é mais importante para você? Porque para que você possa se tornar aceito e vencendo as rejeições de uma maneira natural, você vai fazer muitas concessões para ser aceito pelas pessoas. Você vai baixar bastante o padrão em algumas áreas da sua vida para estar numa conversa cheia de homem falando besteira, falando de mulher, para você não passar pelo crente. Isso eu estou falando de uma coisa só. E a luta por ter dinheiro para se mostrar alguém na sociedade? O que mais importa para você? Quando as pessoas falam, o Rafael não consegue, tá, como que esse cara vai alugar o box aqui no mercado? Fabiano não é aquele rapaz que a mãe era faxineira, era lavadeira, era passadeira? Que esse cara?
É esse tipo de voz te preocupa, ou a tua consciência que diante de Deus a tua vida é reprovada, isso te incomoda mais? Quantas pessoas nesse mundo que a gente baba o maior ovo são pessoas que são reprovadas por Deus? E parece que a gente admira, porque externamente produzem algo. Eu me lembro quando o Steve Jobs morreu, a quantidade de crente escrevendo na internet, good job, né, Steve Jobs. O cara, diante de Deus, foi um opressor. O cara não conseguiu tratar bem nem filha, nem namorada, nem esposa, funcionário, sócio. E daí de repente a gente começa a fazer essa política que hoje está norteando a sociedade do politicamente correto. Esse autor que morreu recentemente, Paulo Gustavo, né? É lógico que a gente fica triste. Nós não desejamos a morte de ninguém, queremos a salvação, porque o Senhor quer a salvação de todos. Agora, pastor vir em rede social e falar assim: ah, esse cara era incrível, esse cara... Está querendo agradar quem? Então essa carta de João, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, João recebe uma ordem e fala assim: escreve ao anjo da igreja de Esmirna, isto o primeiro e o último, aquele que morreu e reviveu. Conheço os teus sofrimentos e a tua pobreza. O que o Senhor está falando? Eu sei a realidade que você está vivendo. Quantos aqui estão vivendo dias de sofrimento e dias de escassez financeira? É como se Deus estivesse falando para você e para mim hoje: eu conheço a tua realidade, conheço os teus sofrimentos, no entanto, você é rico. Uau! O Senhor está olhando uma realidade natural e falando assim para você: Eric, no entanto, a realidade natural não é como eu te vejo. Você é rico. Olha só o texto, irmãos. Eu sei como te caluniam aqueles que se dizem judeus, mas que na realidade nada mais são do que sinagoga de Satanás. Ele está falando de quem? De um ambiente religioso. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Devo avisar que alguns de vocês... E daí Deus começa a trazer uma palavra assim: ó, vocês são ricos, eu amo vocês. Essa realidade que vocês estão passando de sofrimento não é o que importa para mim. E daí não vem uma palavra profética: olha, tudo vai mudar, vai ficar tudo bem. Não, vocês vão sofrer mais ainda. Mas isso não é sinal da minha ausência sobre a tua vida. Eu continuo no controle e no cuidado, amando vocês, vendo vocês além de uma realidade natural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui a realidade natural, temporal e visível era sofrimento e pobreza. Agora a visão celestial e eterna era: no entanto, você é rico. Agora, olha que interessante. Em Apocalipse capítulo 3, João escreve para a igreja de Laodiceia, uma outra igreja, uma outra classe de pessoas. A primeira estava passando por sofrimento, por dificuldade, mas Deus olha para elas e fala: é rico. A segunda já era uma outra realidade. Olha como João fala no versículo 17 de Apocalipse 3. Você diz, ele está falando assim: não sou eu que estou dizendo. Você diz: sou rico, fiquei rico, não preciso de nada. Isso aí era a percepção de quem? Da própria igreja. Uma percepção natural. Provavelmente eles tinham muito dinheiro mesmo. Amém? Daí João continua: mas você não percebe como é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É por isso que aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para torná-lo rico,
roupas brancas para você se vestir, cobrir a sua nudez vergonhosa, e colírio, de novo, percepção, perspectiva, para que você possa colocar nos olhos e recuperar a sua visão. De novo, da perspectiva natural, temporal e da própria igreja, tudo estava bem. Somos ricos, estamos prosperando. As pessoas não param de chegar, se a gente for falar numa perspectiva de denominação, né? Se a gente trouxer para uma perspectiva pessoal, a minha loja está bombando, está tudo crescendo, não paro de assinar contrato, as coisas estão, estou rico, estou de boa. Diante das pessoas, todo mundo falando assim: nossa, como Deus está prosperando aquele cara. E daí Deus se levanta e fala: eu não é assim que eu vejo esse indivíduo, que naturalmente está bem, que naturalmente parece que prospera, que naturalmente é rico, mas eu peço que seus olhos se abram para ver como você é pobre, cego e nu. Você está entendendo que a perspectiva da onde a gente enxerga determina, de fato, se nós estamos vendo através da mente de Cristo ou não. O mandato divino é determinado por coisas que não são percebidas à vista. Nós precisamos todos sermos levados e conduzidos a uma capacidade de enxergar todas as coisas pelo Espírito. Daí sim, nós vamos estar aptos a avaliar se nós estamos avançando ou se nós estamos regredindo. Fora isso, todo julgamento e percepção natural vai te levar a caminhar sempre oscilando, achando que Deus é melhor ou pior de acordo com as circunstâncias da sua vida. Então, meus irmãos amados, creio que é uma noite onde nós precisamos pedir para o Senhor lavar os nossos olhos com esse colírio de João, de Apocalipse 3. Que você pare de analisar a sua vida pelas circunstâncias, que você possa se preocupar em agradar a Deus por aquilo que Ele enxerga dentro de você. O Rafa contou aqui o exemplo do cara que estava preso em masturbação e não sei o que lá. Esses probleminhas são muito mais sérios diante de Deus, corrompem muito mais a realidade de quem nós somos para Ele do que essas outras coisas que nós estamos vivendo e que muitas vezes nos abalam tanto. Amém? Vamos colocar de pé. Eu falei do horário, irmãos, é porque eu fico preocupado que a gente tem que respeitar. A gente está nesse período de pandemia, então por isso que a gente tem que remir o tempo, tem que organizar. Eu encurtei bastante o que eu ia falar, porque nós não tínhamos tempo. Mas eu queria te convidar a estar no próximo culto. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu te vejo aqui no próximo culto. E o pastor Hugo falou uma coisa que eu não concordo, que ele falou que a gente não dá docinho no culto dos homens quando está aqui. Homem não precisa de docinho, homem precisa de um churrascão. A gente vai organizar. Eu vou dar uma direção para quem coordena os homens, que culto dos homens podia ter culto dos homens com churrasco, né? A gente acaba, come um churrasquinho. Quantos acham que é uma boa ideia? Viu? Umas coisas assim. A gente tem um tempo de comunhão. Quem sabe no próximo a gente já faz churrasco do Jefão. Carne do Jefão, costela do Jefão. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças nessa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como corpo, do qual Tu és o cabeça e aquele que tem nos sustentado. Que nós possamos sair daqui com a compreensão clara, com uma preocupação em nosso espírito, de saber da onde nós enxergamos o que enxergamos. Qual é a dimensão que nós estamos vendo da vida, se é a dimensão correta ou a dimensão equivocada. Nós não queremos ser como a igreja de Esmina, que achava que tudo estava bem enquanto as coisas estavam mal, mas também não queremos ser como Laodiceia, que não percebia a riqueza espiritual presa em meio aos seus sofrimentos e problemas. Que nós possamos aprender a conviver vitoriosamente com as derrotas externas. Isso é possível quando nós somos governados pelo Espírito. Abre os nossos olhos espirituais,
que cada família aqui representada, por cada um desses sacerdotes, que possa ser impactada por uma transformação, que eles experimentem agora. Eu quero declarar que dentro do teu espírito uma revolução aconteça nesse momento, uma transformação do lugar onde você observa a vida, que esse colírio de Apocalipse 3 possa ser utilizado nessa noite pelos teus anjos, Senhor. Passa agora lavando os olhos de cada um de nós, para que possamos ver como o Senhor vê. Nós te agradecemos por essa noite. Colocamos também diante do Senhor a vida de cada um daqueles que nos acompanha pela internet. Que da mesma forma essa palavra os alcance, produzindo vida, produzindo libertação de todas essas realidades naturais e produzindo esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, pastor Hugo. Em 2021, o perfeito será visto em você.